No dia 16 de março de 2020, eu comecei a trabalhar em regime de home office. Foi uma determinação da empresa justamente para atender às recomendações das organizações mundiais de saúde, da Organização Mundial de Saúde e das organizações competentes, dos órgãos competentes daqui do nosso país, que começaram a exigir o isolamento das pessoas por conta da pandemia que estava se espalhando muito rapidamente ao redor do mundo. Eu lembro que essa primeira vez que eu trabalho em regime de home office, né, nunca havia trabalhado antes em nenhuma outra empresa, tá? E nos primeiros dias tive que me adaptar a novos métodos e acessar sistemas que eu acessava somente dentro da empresa, comecei a acessar eles de casa, né? E-mails eu já conseguia acessar, mas sistemas e outros recursos tecnológicos que a empresa só disponibilizava dentro da fábrica, eu comecei a utilizar eles também dentro de casa. Né? E isso daí não teve muita dificuldade, teve sim um período de adaptação, teve mais dificuldade com o pessoal de TI lidar com tantas solicitações ao mesmo tempo. Né? Então a equipe de TI foi realmente uma guerreira por ter que administrar tantos acessos, tantas configurações em diversos computadores. Colegas meus que não tinham computador, não tinham notebook, né? Não trabalhavam no laptop, tiveram que ter equipamentos alugados, alguns que já tinham, já foram instalados também os programas que precisavam ser instalados, aqueles que não tinham, a empresa disponibilizou laptops alugados para que eles pudessem trabalhar de suas residências. Né? E isso daí foi uma medida que foi adotada basicamente para toda a equipe que trabalhava em regime administrativo dentro da fábrica. Enfim, os primeiros dias foi mais uma adaptação aos novos sistemas, à nova sistemática, à nova metodologia, a gente teve que organizar a nossa rotina. Eu, particularmente, utilizei como estratégia seguir a mesma rotina como se eu estivesse trabalhando dentro da fábrica, ou seja, eu acordava no mesmo horário, me arrumava como se eu fosse sair para poder trabalhar, e quando chegava no horário de iniciar o trabalho, eu também sentava à frente do computador, ligava o computador e trabalhava como se lá estivesse. Claro que dentro de casa tem outras intercorrências, né? Tem filho pequeno que às vezes quer a sua atenção e você tem que dar atenção e também tem que explicar para ele que você tem um horário de trabalho, tem que explicar que naquele momento ali é como se papai não estivesse presente porque papai estava trabalhando. Enfim, no início realmente foi bem complicado até que minha filha menor de 6 anos pudesse entender essa situação toda. Né? Então, mas foi um período interessante em que todos nós estávamos aprendendo um pouco a lidar com essa situação. Nos dias que seguiram, a empresa nos entregou a difícil missão de começar a entrar em contato com alguns de nossos parceiros de contratos estratégicos para poder renegociar as condições dos contratos, bem como revisão de escopo, enfim, ou eventualmente suspensão de alguns contratos que de repente não, naquele momento não teriam por que estarem continuando, porque algumas das operações acabaram sendo interrompidas, algumas fábricas acabaram tendo que ter suas atividades suspensas por conta da baixa demanda, enfim, uma série de outras questões que foram aparecendo. E esse momento de lidar com essa situação e de ter que conversar com cada um desses parceiros, é um momento crucial onde você tem que ter, acima de tudo, muito tato. Né? Você está lidando não só com uma empresa, né? Mas você está lidando também com pessoas. Então, você não pode ser indiferente, simplesmente pegar um e-mail e passar uma mensagem dizendo: olha, a partir de amanhã o seu contrato está suspenso, olha, a partir de amanhã você vai precisar reduzir X% no valor do seu contrato, porque a gente está em pandemia. Não pode ser assim. Tá? Você tem que ter muito tato ao lidar com essa situação. Então, a empresa teve todo o cuidado em definir efetivamente o que haveria de
a redução de uma maneira que fosse atender às necessidades tanto da nossa empresa quanto dos parceiros também, para que eles também não tivessem suas operações totalmente prejudicadas, né? Então, teve todo esse cuidado em se avaliar caso a caso quais eram os serviços que precisavam dar continuidade e se a equipe que estava lá para dar essa continuidade era suficiente, se poderia eventualmente haver algum tipo de redução que não impactasse no dia a dia, no andamento dos trabalhos e, sobretudo, em empresas que trabalham diretamente ligadas à área de processo, à área de manutenção. Essas empresas são estratégicas e, além das empresas de facilities que precisavam continuar trabalhando, equipe de vigilância, equipe de o refeitório, né, da parte de alimentação, equipe de limpeza e conservação predial, enfim, todas essas áreas precisavam continuar trabalhando, mas o que precisava ser feito era um ajuste para realmente ver a situação de cada empresa e de que forma ela a gente poderia estar se protegendo nesse momento difícil, uma vez que as vendas caíram praticamente para todas as empresas do mundo, teve um impacto em algum setor, né, especificamente, e acabou acontecendo de que muitas empresas tiveram que fazer esse mesmo trabalho, né? E o nosso trabalho foi justamente conversar com cada uma dessas empresas e a estratégia que eu adotei com as empresas que eu mantive contato foi ligar cada uma delas. A gente tinha, obviamente, um e-mail padrão que era enviado pelo nosso departamento jurídico, explicando os motivos por conta daquela decisão, alegando os motivos de natureza legal que fossem cabíveis para fazer a comunicação adequada a esses fornecedores. Só que, antes de tudo, antes de enviar qualquer e-mail, nós tivemos o cuidado de entrar em contato com cada um desses fornecedores, conversar com eles, explicar a situação que eles já sabiam, que eles também estavam passando na empresa deles, mas explicar e pedir uma compreensão naquele momento e pedir realmente que eles nos dessem as mãos para que a gente pudesse superar essa crise o quanto antes e da melhor maneira possível. Isso foi um momento assim que muitas dessas empresas, ao conversar comigo, né, muitos desses parceiros, desses fornecedores, ao conversar comigo falaram: poxa, Marcelo, obrigado pela ligação, obrigado pelo contato. Eu recebi aqui alguns e-mails diretamente de algumas empresas, de alguns dos nossos clientes, simplesmente comunicando que ou estaria cancelando o contrato, estaria suspendendo, ou estaria reduzindo, enfim. Mas uma coisa muito fria, muito informal, e o trabalho que vocês estão fazendo realmente é importante e alenta. Por quê? Mais uma vez, a gente está lidando com pessoas, entende? Então, uma coisa que eu aprendi com meus pais, com meus avós, que a gente não deve fazer com os outros aquilo que a gente não gostaria que fosse feito conosco, entendeu? Então, esse cuidado, esse tato na hora de você conversar e explicar, mesmo que seja para dar uma notícia ruim, uma notícia que de repente não era aquela que eles gostariam de ouvir, mas que naquele momento, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, é necessário. Então, tem que ter esse cuidado realmente para que a gente possa ter efetivamente sustentar realmente essa relação de uma forma respeitosa, de uma forma humana, de uma forma que a gente consiga realmente manter o espírito de que é um momento, é uma fase que todos nós estamos passando, o mundo todo está passando, e que em algum momento isso vai passar, né? Em algum momento a vida vai voltar a ser como era antes, talvez nem tanto, né? Mas vamos ver, a gente não sabe ainda como será esse novo cenário após a pandemia, após a estabilização desse vírus, enfim, descoberta de vacina, como é que vai ser, que velocidade, quanto tempo mais a gente vai passar por essa situação, até que a gente possa de novo ter o contato pessoal com as pessoas, poder abraçar, poder trocar apertos de mãos, sem se preocupar realmente com algum tipo de impacto maior na nossa saúde.
Tá certo? Então, primeiro ponto é justamente esse que eu gostaria de colocar, a questão do tato, né, em conversar, em lidar com essa situação, num momento tão difícil para todos nós. O segundo aspecto é a empatia, que é o se colocar no lugar do outro, né? E aquilo que eu falei, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Então, a questão da empatia é muito importante. Outro ponto é dar um feedback sincero para o fornecedor, explicar para ele qual é a situação real que a empresa se encontra, dentro daquilo, obviamente, que lhe for autorizado dizer, né, porque tem determinadas informações que são de caráter sigiloso mesmo, são ações internas da empresa, são estratégias internas da empresa que não podem ser divulgadas, mas ser o mais transparente possível, não esconder nada e não esconder nenhum tipo de situação, simplesmente ser bem franco com o fornecedor. É o momento, talvez haja atraso de pagamento, pode haver. Talvez haja suspensão de serviço, pode haver. Talvez haja uma interrupção definitiva do contrato, pode haver. Então, são situações que podem acontecer no momento que a gente está conversando com alguém, com um fornecedor, com um parceiro nosso, entendeu? Então, algumas dessas situações podem acontecer e a gente tem que ser bem franco, tem que ser bem direto com o fornecedor para não criar falsas expectativas. A situação está a mesma, ou guardada as devidas proporções, mas estamos todos no mesmo barco. Essa que é a realidade. Estamos todos no mesmo barco. Então a gente tem que ter realmente um tato e um cuidado em lidar com essa situação, tá certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar, a questão de, na hora de você conversar com um parceiro desse, com um fornecedor desse, é óbvio que você tem que ter um alinhamento muito grande com as áreas que demandam desses serviços. Então, houve efetivamente um alinhamento prévio com as áreas, com cada área, que externaram suas necessidades, informaram, todos na empresa fizeram um exercício daquilo que poderia ser feito a título de redução, que pudesse reduzir efetivamente o custo operacional da empresa, o custo de processo, o custo administrativo, o custo de manutenção, enfim, de todas as áreas tiveram um pouco de impacto para que cada um analisasse com mais cuidado o seu cenário e visse de que forma poderia contribuir para que a empresa pudesse efetivamente reduzir custos sem prejudicar tanto a operação deles, tanto a operação nossa, na verdade, da empresa, quanto ao fornecedor, o parceiro que está ali conosco e que tem um contrato de parceria conosco. Mesmo aqueles que não têm contrato de parceria, mas que estão no dia a dia com a gente também, prestando um ou tipo de serviço, seja de natureza recorrente ou eventual, tá certo? Então, esse alinhamento prévio com o gestor de cada contrato é importantíssimo antes de se fazer qualquer tipo de comunicação ao mercado. Isso é primordial. Tá? Outro aspecto seria a lembrança de que, em sendo contratos de parceria é que nem casamento, né? Cada parceria é aquele momento em que você assina um compromisso com um determinado fornecedor ou com uma determinada empresa e que aquela situação ali, ela está presente nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, nos momentos bons, em que a empresa está demandando bastante, está tendo bastante necessidade daquele serviço, às vezes até ampliação de escopo, ampliação de mão de obra, ampliação de recursos necessários para que cada serviço seja executado e que efetivamente aumenta, de certa forma, a receita daquela empresa, né? Tem os momentos também em que você tem a necessidade de retrair isso daí. De repente é um projeto que está sendo finalizado, é uma obra que de repente não é tão importante naquele momento, era importante de ser feito, mas num cenário mais crítico, você precisa reduzir um pouco a velocidade, você precisa reestudar as estratégias,
reestudar as prioridades para ver o que é que vai ser mais importante naquele momento, onde está o foco, onde você aplicar seus recursos. Isso tudo é importante e necessário para que seja avaliado no momento em que você vai conversar, com um parceiro. Tá certo? Então, a parceria é um contrato em que você está na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. Então, é um casamento mesmo. Então, você tem que ter essa conversa sincera, madura, com os seus parceiros, com os seus fornecedores. Tá? Ademais, eu diria que a experiência com que eu passei agora, eu já passei por algumas experiências parecidas no passado, em ter que negociar diretamente com parceiros em momentos de dificuldade, mas é uma situação em que a empresa estava praticamente com recursos bem limitados, porque ela estava com uma outra empresa que eu trabalhei e que infelizmente fechou as portas. Era uma empresa muito boa, mas infelizmente por conta de problemas em um serviço que ela prestou no passado para uma das grandes empresas aí que a gente tem de petróleo aqui no país, se não a única, né? A gente teve algumas dificuldades de caixa, em que a gente teve que negociar diretamente com fornecedores, prorrogar prazo de pagamento, mas nesse caso específico a empresa já estava perto de fechar as portas. Então, era uma negociação que a gente precisava que alguns serviços fossem concluídos e a gente precisava conversar com esses fornecedores e explicar a situação. A gente tem que, se a gente tiver que afundar, a gente vai afundar junto, mas a gente não pode baixar a peteca porque a empresa não pode parar, a empresa não pode fechar. Mas, infelizmente, os donos, os sócios tentaram de tudo até para poder recuperar a empresa na época, mas infelizmente não foi possível recuperar e a empresa acabou fechando. Então, esse momento de negociação, eu já tive a oportunidade de passar por um período desse, num cenário totalmente diferente, numa situação totalmente diferente, mas o cuidado é o mesmo. O tato em si, conversar com o fornecedor, o parceiro nesse momento, você tem que dar mais transparência. Isso dá credibilidade ao trabalho que você está fazendo, certo? Gera aquele sentimento de reciprocidade, porque o parceiro vê que realmente você está sendo sincero com ele, está sendo franco, não está colocando panos quentes, não está querendo passar ele para trás, não está querendo fazer qualquer tipo de coisa que possa prejudicar a empresa dele. Isso gera realmente um conforto maior, porque no momento que você, lá na frente, você precisar novamente desse serviço, ele vai dizer, não, para essa empresa eu vou prestar esse serviço, porque ele, no momento mais difícil, apesar de a gente ter que reduzir escopo, reduzir gente, reduzir tudo, eles não deixaram a gente na mão, eles não deixaram, não baixaram, não viraram as costas para nós. Né? Então, isso é importante, você sempre manter as portas abertas, você sempre manter um diálogo honesto com esses parceiros e um diálogo franco, o mais sincero possível, para que a gente tenha sempre essa reciprocidade, essa parceria durando por um bom tempo. Isso é bom, isso é saudável para o negócio, isso é saudável tanto para a empresa dele quanto para a nossa empresa, certo? É saudável na relação comercial, porque você está ali numa relação comercial, então você não pode simplesmente ferir uma relação comercial por uma coisa que infelizmente não depende de você, tá certo? Então, esse é o meu recado. Eu gostaria de ter deixado esse depoimento aqui, já gostaria de ter feito isso há mais tempo, só que realmente, como todo brasileiro, eu acho que eu fiquei um pouco mais abalado também com esse momento de crise. É um momento de um cenário muito difícil em que todos estamos reaprendendo a viver com novos métodos, novas metodologias, novas tecnologias e com novos processos e de uma forma totalmente diferente, tá certo? Então, eu gostaria de deixar esse relato aqui para vocês e esse recado de que tenham cuidado, tenham tato, sejam sinceros na relação com seus parceiros, porque são eles que te ajudam no dia a dia e mantêm a sua empresa rodando, tá certo? Se você minimamente gostou desse vídeo aí, deixa a sua curtida, compartilha com aqueles que você acha que de repente esse conteúdo vai servir, vai ser útil,
tá certo? E até o próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus.